Gostei muito da sua exposição. Pastor, já estamos... Obrigado. Pastor, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, né? Prazer imenso aqui. Nós estamos com o pastor Luiz Kumaru, que nessa noite vai falar sobre Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano. E para falar de Dietrich Bonhoeffer, ninguém melhor do que reverendo Luiz Kumaru, que é presidente da Sociedade Internacional. Apenas alguns segundos que eu vou compartilhar o nosso link aqui do seminário, lá na minha página, porque aí quem estiver lá pode também acompanhar. Pronto, só alguns segundinhos. Pronto, está também agora, além da página do seminário, também na minha página. Pastor Luiz Kumaru, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus, né, sobre esse momento, que o Senhor possa ficar à vontade. E quero deixar aqui registrado, né, em nome do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, a nossa alegria em poder receber o irmão, que seja, e certamente será, uma bênção edificante e esclarecedora a sua preleção. Sinta-se muito bem-vindo e que seja a primeira de muitas outras ocasiões em que poderemos contar para que todos sejam abençoados por tudo aquilo que receberemos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Amém. Pastor Luiz Kumaru, a palavra é sua, pastor. Obrigado. Eu quero dar o tema dessa nossa conversa, dessa nossa aula, como compreendendo o passado e construindo o futuro. Me baseio numa frase do se não estiver disposto a assumir a responsabilidade pelo passado e a construir um futuro, será esquecido. Sexta-feira passada, dia 8 de maio, comemorou-se 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Dia 8 de maio de 1945, há 75 anos, a Alemanha assinava a rendição diante dos países aliados. E é bom lembrar, principalmente aos mais jovens, que o Brasil também lutou na Segunda Guerra, de outubro de 1944 a maio de 1945, no Oceano Atlântico, nos céus e nos campos de batalha na Itália. Então, é bom nós termos uma ideia
inclusive em números, que eu vou relatar agora, para nós não cairmos numa ideia assim, muito abstrata dessa história, como se, o que tem a ver Brasil com a Segunda Guerra, afinal? Estamos uma coisa distante, ou será que há um elo, um vínculo nosso com essa história? E é bom que as pessoas mais jovens entendam esse contexto e façam o elo, o vínculo, para que fique bem claro que essa história, esse momento que o Bonhoeffer viveu, o Brasil também estava participando lá na Segunda Guerra. Vejamos os números contingente de guerra brasileira. A Marinha do Brasil foi responsável pela escolta de 575 comboios. 3.164 navios trafegavam no Atlântico e defendiam a costa brasileira. 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira foram para a Itália integrar as Forças Armadas do Exército Americano. O primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira voou em 445 missões e 67 enfermeiras do primeiro grupo de mulheres militares participaram do grupo de apoio às operações. Um dos soldados brasileiros, na ocasião com 22 anos, foi gravemente ferido nos campos de batalha. Ficou 33 dias entre a vida e a morte. E lá, na Itália, ferido, ele fez um voto a Deus que, se sobrevivesse e voltasse ao Brasil, ajudaria as pessoas em seus sofrimentos. Ele voltou, tornou-se pastor presbiteriano e fundou a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior em 1972. Esse é o reverendo Isaías de Souza Maciel, hoje com 95 anos. Pastor Hidauro, está me ouvindo? Perfeito. Por que o Brasil entrou na Segunda Grande Guerra? A região Nordeste era a região chave para o controle do Atlântico Sul. E como nosso país tornou-se aliado dos Estados Unidos na América do Sul, os navios brasileiros foram alvos dos países do eixo, Itália, Japão e Alemanha. No início, afundaram 5 navios e os torpedos dos submarinos alemães atingiram também a estabilidade do governo de Getúlio Vargas, que, diante da pressão pública, acabou declarando guerra aos países do eixo em 22 de agosto de 1942. Então, entre 1942 e 1944, 35 navios brasileiros, alguns da Marinha Mercante, foram torpedeados por submarinos alemães e afundaram no Oceano Atlântico. De acordo com a homepage da Marinha, o balanço foi de 1.074 mortos e 1.686 sobreviventes. O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que faz parte do conjunto paisagístico do Parque do Flamengo, é um local muito significativo para quem quer aprender um pouco sobre esse período. Eu já tive a oportunidade de ir lá com a minha comunidade, um domingo, e fizemos lá uma devocional,
estudamos, pesquisamos lá o mausoléu que conta a história dos pracinhas, porque ali preserva a memória de 467 soldados brasileiros mortos em combate na Itália, cujos corpos foram trasladados em 1960 da Itália para o Brasil e depositados no mausoléu no subsolo do Monumento aos Pracinhos. Então, depois que acabar aí esse período de quarentena, eu sugiro, quem puder, fazer uma visita lá, vai aprender muito sobre a história da Segunda Guerra. Em 1995, participei de um evento na UERJ, em comemoração aos 50 anos de libertação de Auschwitz, maior campo de concentração na Polônia, e que se tornou, inclusive, o símbolo do Holocausto. E lá foi dito que o número total de mortos na Segunda Guerra Mundial é o equivalente a toda a população brasileira recenseada em 1950, ou seja, em torno de 60 milhões de pessoas, dos 26 países envolvidos no conflito mundial. Há um livro chamado Suástica sobre o Brasil, cujo autor, Stanley Hilton, afirma que a Abwehr, agência de inteligência militar da Alemanha, onde Bonhoeffer trabalhou nos últimos anos de vida, também estendeu a sua rede de espionagem aqui no Brasil durante o período da guerra. Então, fazem 75 anos que a Segunda Guerra terminou, mas isso não está muito distante da nossa história, e é bom que os jovens, as novas gerações, entendam que nós estivemos presentes lá, naquele contexto, e que o Brasil fez parte, sim, dessa história. Lutou, sofreu, e nós estamos unidos nesse mundo pós-guerra, nessa história, cujo legado se inclui também a história do alemão Dietrich Bonhoeffer. Um dos ex-alunos do Bonhoeffer diz que, para se compreender a obra do teólogo alemão, é imperativo que conheçamos sua biografia pessoal. Ele nasceu em 4 de fevereiro de 1906, em Breslau, que atualmente é Polônia, mas antes da guerra era Alemanha. E muito cedo, sua família se mudou para Berlim, no período da República de Weimar. Ele e sua irmã gêmea eram o 6º e o 7º dos 8 filhos de um importante neurologista e professor da Universidade de Berlim. A família Bonhoeffer incorporava o melhor da tradição liberal alemã, que prezava pela integridade pessoal e pelo dever cívico. Bonhoeffer amadureceu combinando a objetividade analítica de seu pai e a piedade e o senso prático de sua mãe. Nutrido e amparado por essa amável família, cresceu para amar e valorizar a vida. Valorizava a honestidade, a autodisciplina, alegrava-se com a literatura, com a arte, com a música e com os laços humanos. Ele era, inclusive, pianista. E antes das suas aspirações teológicas, que, por sinal, foi muito cedo, com 13 anos ele decidiu se tornar teólogo, ele tinha aspirações a ser músico. Raramente falava sobre a tradição familiar, mas foi essa que lhe deu formação, ou como expressou em diferentes ocasiões, lhe deu chão, chão debaixo dos pés, chão para viver, chão para morrer. Em 1918, durante a Primeira Guerra, sua família foi profundamente marcada
pela morte do segundo filho mais velho, o Walter, que estava na frente de batalha na França. Essa experiência certamente influenciou Bonhoeffer em seus esforços pela paz na Europa, o que fica evidente em muitos dos seus escritos. Mas a imersão em diferentes culturas influenciou e ampliou suas perspectivas de vida. Uma viagem a Roma durante o período universitário acelerou seu interesse pela igreja. Ele fez uma excursão pela África do Norte islâmica, passou por um período de experiência durante um ano em uma igreja em Barcelona e também teve um período de intercâmbio acadêmico como estudante no Seminário Teológico Union, em Nova York. E por um ano e meio ele servia como pastor em 2 congregações de língua alemã em Londres. E foi em 1931, quando estudava em Nova York, conheceu a Igreja dos Negros no Harlem. Ali começou a ver as coisas a partir de baixo, a perspectiva dos que sofrem opressão, uma perspectiva que mais tarde seria própria, quando ele foi aprisionado. Ainda em Nova York, no início da década de 30, consciente da crise econômica em seu país, escreveu para um amigo suíço, fazendo um relato sobre a situação alemã. A Alemanha há cerca de 7 milhões de desempregados, o que significa haverá 15 a 20 milhões de famintos no próximo inverno. Eu não sei como a Alemanha sobreviverá. Será que a nossa igreja sobreviverá a outra catástrofe? Após esse período de estudos em Nova York, ele começou a lecionar na Universidade de Berlim. Paralelamente, inicia o seu ministério na Igreja Sião, em um distrito da classe operária de Berlim, com uma classe de 50 confirmandos, adolescentes, que eram bastante rebeldes. Aqui, Bonhoeffer confronta diretamente os efeitos da crise econômica, pobreza, fome e imoralidade. Para poder estar com esses jovens, ele ocasionalmente cancelava suas aulas na universidade. Chegou a alugar um cômodo nesse distrito e durante 6 meses ensinou, além de estudos bíblicos, inglês e xadrez para esses meninos. Conseguiu presentes de Natal, levou-os para passear fins de semana na casa das montanhas que seus pais colocaram à sua disposição. E ao final desse período de 6 meses, os 50 menininhos, bem rebeldes, foram confirmados. No verão de 1932, Bonhoeffer tenta formar um clube da juventude para jovens desempregados em outro distrito de Berlim, que, no entanto, não vai muito adiante devido à ascensão do nazismo. Em 1933, mesmo ano que Hitler chegou ao poder, ocorreram mudanças radicais na vida do teólogo. Logo após a ascensão de Hitler, ele fala em programa de rádio no seu artigo: a nova geração alterou o conceito de liderança, alertando que, se um líder se permite sucumbir aos desejos daqueles que o lidera, e sempre buscam torná-lo um ídolo, então a imagem deste Führer, Führer em alemão é líder, se torna a imagem de um Verführer, um enganador, um sedutor. O líder que faz de si mesmo e do seu ofício um ídolo, zomba de Deus. A transmissão do programa foi interrompida antes da conclusão da exposição. Não se sabe se porque ele se estendeu além do tempo
ou se houve realmente uma censura aí. Em fevereiro deste ano, as companhias das tropas de assalto, a SS, com suas camisas marrons, são levadas para as igrejas, tanto para agradar aqueles que estavam achando que haveria uma mudança radical na situação da Alemanha, como para atemorizar o povo. É importante entender que a Alemanha estava saindo de uma crise absurda, uma inflação que foi a mais de 1000%, onde as pessoas tinham que comer os próprios animais domésticos e não havia a menor perspectiva de um futuro. E o Hitler surge justamente nessa época, numa época em que não havia os meios de comunicação que nós temos hoje, não havia internet, não havia televisão, ela estava começando, e ele usava principalmente o rádio e a imprensa para se tornar o centro de tudo na Alemanha. Uma ocasião, assisti um documentário em que um ex-soldado alemão disse: olha, se nós soubéssemos as consequências de tudo que viria depois da ascensão do nazismo e do Hitler, nós não teríamos embarcado nessa. Mas nós não tínhamos outra atenção. Toda a nossa atenção era voltada para aquela situação do líder, da sua ideologia. Ele era o centro da vida na Alemanha. Nas igrejas, erguiam-se junto aos altares bandeiras e estandartes da cruz suástica. E o pregador da Catedral de Magdeburg comentava o espetáculo fazendo eco ao que diziam muitos outros líderes. Esse símbolo, a suástica, se tornou a esperança da Alemanha. Quem o insulta, insulta o nosso país. A suástica em torno do altar irradia a esperança de que o dia está prestes a raiar. Ao mesmo tempo, Dietrich Bonhoeffer prega na Igreja da Trindade o primeiro sermão após a ascensão de Hitler ao poder, que marca a trajetória de seu pensamento para a dimensão política e social da época, onde ele proclama: na Igreja temos um único altar, o altar do Altíssimo, diante do qual todos devem dobrar os seus joelhos. Na Igreja temos um só púlpito, de onde é proclamada a fé em Deus, e nenhuma outra fé, e nenhuma outra vontade, por melhor que seja. E conclui dizendo para a Igreja: não queiram ser fortes, poderosos, famosos. Deixem que Deus seja a força, honra e poder de vocês. Para os irmãos terem uma ideia, vejam o que era o altar de uma igreja evangélica naquele período. É realmente algo assustador e impensável nos tempos como hoje, pensar que isso é possível, mas foi. Nesse tempo, ele começou a se identificar com os irmãos mais fracos e indefesos de Jesus Cristo e se opor à violência, à arbitrariedade, ao poder que oprime o mais fraco, principalmente aqueles que eram marginalizados e discriminados pelo regime político do nazismo. Ele falou constantemente para os cristãos deixarem suas vidas serem governadas pelo seguimento de Cristo e não se deixarem dominar pela ética competitiva, individualista e burguesa, cuja fórmula é ambiciosa vontade de poder igual sucesso. Só Cristo, como mediador das relações humanas,
livra as pessoas de quererem exercer o domínio e poder umas sobre as outras, ajudando-as a serem livres para servir ao semelhante em uma comunhão de amor. A doutrina nazista, a ideologia nazista, pregava com base principalmente no evolucionismo, fundamentado na biologia, pregava a superioridade da raça alemã, dizendo a nossa raça, a raça ariana, é a raça superior, e as outras raças devem ser subjugadas à nossa, estarem sob os nossos pés. Então, judeus, que eram considerados portadores de um vírus, deveriam ser expurgados de todos os seus direitos civis. E as outras pessoas consideradas também inferiores. Pessoas com algum tipo de deficiência mental, física, ciganos, eslavos. Havia um grupo grande de pessoas que eram excluídos da plena cidadania Alemanha, naquele tempo. Mas houve pouca resistência da igreja. E quando ficou evidente que o ídolo endeusado era vitorioso, Bonhoeffer aceitou o chamado de 2 igrejas de língua alemã em Londres. Não queria ser inserido na edificação do cristianismo germânico. Um pastor, seu amigo de ascendência judaica, disse que Bonhoeffer argumentou que, em vista da arianização do clero sob as leis nazistas, ele não poderia estar em ministério, se tornara um privilégio racial. Em Londres, ele dá assistência aos judeus refugiados e a outros que haviam sido expulsos da Alemanha por razões políticas. Desafia as igrejas internacionais a assumir posição firme contra o nazismo e a apoiar a igreja confessante, o segmento da igreja alemã que não apoiava o regime nazista, reconhecendo-a como única e legítima representante da igreja evangélica na Alemanha. Em Londres, assim como fizeram na Alemanha, encoraja os líderes cristãos a se recusarem a qualquer tipo de cooperação com a igreja do Reich, assim como também a não cooperarem com aqueles que tentavam tomar uma posição neutra entre as duas frentes de batalha. Em abril de 1935, a Igreja Confessante, que não aceitava as imposições do Estado nazista, dentro do âmbito da própria Igreja, pediu a Bonhoeffer para regressar à Alemanha e assumir a direção de um dos seus 5 seminários para pregadores. Interessante que, antes disso, ele tinha planos de visitar Gandhi na Índia, porque ele admirava a resistência pacífica de Gandhi. Já tinha feito contatos por carta e chegou a ser muito encorajado, inclusive, pela família nesse sentido, porque ele viu que o cristianismo, ele chegou a dizer, olha, há mais religiosidade sincera na Índia do que em toda a Alemanha nazificada. Ele escreveu uma carta para a avó dizendo isso. E ele, descontente com a situação na Alemanha, ele tinha a expectativa de realmente passar um tempo com Gandhi. Mas ele acaba aceitando o convite da Igreja Confessante e volta para a Alemanha e se torna diretor de uns 5 seminários para pregadores. O seminário que ele foi diretor foi um centro para a formação de teólogos, de pregadores, que depois dos seus estudos universitários se prepararam para exercer o ministério pastoral. Este seminário
Bonhoeffer treinou os candidatos ao ministério e, dentro do currículo, do conteúdo teológico, uma atenção especial era dada ao Sermão do Monte. Essas lições formam o núcleo central do livro Discipulado, publicado em 1937. A primeira edição, publicada na língua inglesa, era O Preço do Discipulado, porque o primeiro capítulo do livro fala sobre a graça que tem valor, a graça preciosa, a graça cara. E Bonhoeffer advertiu sobre o perigo da graça barata, que é a graça que concedemos a nós mesmos, de modo a viver uma vida cristã tão fácil quanto possível. Bonhoeffer chamou o seu povo para viver a graça cara, a graça preciosa, de seguir a Jesus e obedecer os seus mandamentos. Ele expressou essa perspectiva teológica da seguinte sentença: só o obediente é que crê, e só o crente é que obedece. Embora, teologicamente, fé venha antes da obediência, fé e obediência nunca podem ser separadas. Bonhoeffer entendeu que as demandas do reino de Deus devem ser seguidas, devem ser ouvidas e obedecidas. Para ele, essas demandas não foram dadas, como para muitos luteranos na época, para mostrar a impossibilidade do seu cumprimento. E ele leu com seriedade o Sermão do Monte, entendendo que ali estava o chamado para ser um seguidor de Jesus. Na segunda parte do livro, Bonhoeffer fala sobre esse discipulado nos dias atuais, no corpo de Cristo, na igreja visível. Em sua teologia, há um vínculo inseparável entre Jesus Cristo e a igreja. Ele, ao contrário dos teólogos liberais que predominavam na época, recusava separar o Jesus histórico do Cristo da fé. Nós encontramos o Cristo ressuscitado na proclamação da igreja. Ele insistiu. Mas o Cristo presente não é nenhum outro que o Jesus Cristo, aquele que se fez um ser humano real, Filho de Deus, ensinou e curou, e perdoou o pecado e morreu na cruz. Depois que a Gestapo fechou esse seminário, entre aspas, ilegal, em 1937, Bonhoeffer escreveu o livro Vida em Comunhão. Neste livro, ele apresentava um exemplo, com base na experiência do seminário, do qual foi diretor, de como um grupo de cristãos pode viver sob a palavra de Deus. A vida dos seminaristas incorporava disciplinas espirituais regulares, acompanhadas de outras atividades durante o dia e recreação à tarde. Como ele era um excelente pianista e por isso podia acompanhar os cânticos ou colocar os discos dos negros espirituais que tinha trazido de Nova York, ele procurou equilibrar períodos de estudo teológico, também com recreação e discussão espontânea sobre a situação na Europa. Bonhoeffer insistiu que a vida em comunhão é vida através de Cristo. Ou seja, essa vida cristã necessita de um ritmo de tanto estar em comunhão como estar em solidão. Ele ensinou aos seus estudantes que a autojustificação e julgar os outros caminham juntos. Do outro lado, justificação por graça e fé e servir ao outro também caminham lado a lado. Bonhoeffer propôs aos seus estudantes o serviço de refrear a língua, humildade, ouvir, serem úteis e levar os fardos uns dos outros, e, quando oportuno, falarem a palavra de Deus
para o outro. Esse é o conteúdo do livro Vida em Comunhão, refletindo a experiência do seminário de Finkenwald. Após a publicação de Vida em Comunhão, Bonhoeffer ainda consegue treinar seminaristas clandestinamente por algum tempo na Pomerânia. No entanto, quase todos os seminaristas e quase a metade dos líderes protestantes da Alemanha foram convocados para o serviço militar. Em 1939, se sabia que a guerra era iminente e, com isso, a situação de Bonhoeffer se tornaria cada vez mais difícil. A pedido de familiares e amigos, ele embarca para Nova York em junho, aceitando um convite para trabalhar no Seminário Teológico Union, onde ele já havia estado em 1931. No entanto, a ideia de ter abandonado sua família e seus amigos em meio às dificuldades, enquanto ele estava inativo e em segurança nos Estados Unidos, foi gerando um conflito insuportável no coração do teólogo. 6 semanas mais tarde, ele decide voltar para a Alemanha, embora seus amigos americanos tenham insistido para ele permanecer. Antes, ele havia escrito uma carta para o professor do seminário Union, dizendo: cheguei à conclusão que cometi um erro ao vir para a Alemanha. Devo viver com os cristãos na Alemanha neste difícil período da nossa história nacional. Não terei nenhum direito de colaborar com a restauração da vida cristã na Alemanha, depois da guerra, se não compartilhar com o meu povo as provas deste período. E ele sabia que o seu retorno seria arriscado. Devido às contínuas represálias, a igreja confessante foi se enfraquecendo cada vez mais e já não era capaz de ações e políticas efetivas. Gradativamente, a igreja estava sendo excluída da vida pública, já não tinha voz nem vez. Por essa razão, Dietrich decidiu comprometer-se na resistência política. Grande número de decretos administrativos do Estado limitou o espaço vital dos cristãos que estavam preocupados com o evangelho puro e sem as pretensões messiânicas do Terceiro Reich. A resistência política de Dietrich é devida somente à sua resistência na igreja, a todo um fundamento teológico, um embasamento teológico para ele realmente chegar ao ponto de resistir politicamente e intervir na situação do Estado. Em 1940, a convite do seu cunhado, Hans von Dohnanyi, um dos líderes da inteligência militar, do coronel Hans Oster, Bonhoeffer começa a trabalhar no serviço da inteligência militar alemã em Munique, escapando assim do perigo de ser convocado para o serviço militar. Oficialmente, ele devia aproveitar seus contatos no estrangeiro para contra-espionagem, mas, na realidade, ele foi colocado lá para servir à resistência alemã. Nesse tempo, ele começa também a escrever seu livro Ética, que nos revela os fundamentos para o seu engajamento na resistência. Esse livro ele não chegou a completar, porque ele foi preso antes de concluir a Ética, mas os manuscritos foram reunidos pelo seu ex-aluno e biógrafo Eberhard Bethge e editado póstumamente. Em um dos manuscritos da Ética, escrito neste período, se lê: só 2 coisas podem preservar da queda final no abismo:
milagre de um novo avivamento da fé e o poder que a Bíblia chama de aquele que detém. Segundo aos Tessalonicenses 2, verso 7. Que é o poder do Estado a impor a ordem. O milagre é a ação de Deus, que está além do historicamente alcançável e provável, e do nada cria nova vida. É a ressurreição dos mortos. Aquele que detém não é Deus, não está sem culpa, mas Deus se vale dele para preservar o mundo da destruição. Aqui começa um novo capítulo na história do teólogo e pacifista. A partir de então, ele faz parte de um grupo de conspiradores que inclui militares, políticos, universitários e até cidadãos da classe operária que visam um só objetivo: colocar uma trava na roda do Estado criminoso que atropelava milhares de vítimas impiedosamente a cada dia. E aqui vale lembrar esse termo, colocar uma trave na roda, uma trava na roda, foi uma expressão que ele usou em 1933, quando falou em Berlim sobre a questão judaica. Na ocasião, falando sobre a relação igreja e Estado, ele diz: há três possibilidades na relação da igreja com o Estado, quando o Estado abusa do seu poder. Primeiro, a igreja tem que chamar a atenção do Estado. Ela é a voz profética, ela é a voz da justiça de Deus nesse mundo. Então, ela tem que abrir a boca em favor dos mudos, em favor dos que sofrem. Em segundo lugar, a igreja tem que socorrer as vítimas do carro que vai atropelando indiscriminadamente, independente das vítimas serem da comunidade cristã ou não. Ela precisa socorrer as vítimas. E, por último, em terceiro lugar, caso essas duas primeiras advertências, duas primeiras atitudes não tenham surtido efeito, é necessário colocar uma trava do carro do Estado, que está atropelando todo mundo, colocar uma trava na roda para que ele não continue atropelando. E aí seria uma atuação política mais direta. Foi o que aconteceu com ele. Os princípios da ética tradicional eram como armas enferrujadas diante do adversário, escreveu ele na Ética. Uma nova ética era necessária para um novo tempo. Alguém poderia dizer, para o tempo dos sem religião, de acordo com o uso da famosa frase das cartas da prisão. No texto da Ética, vemos a tentativa de tratar dos grandes problemas morais impostos pela guerra e a necessidade de resistir ao governo criminoso, assim como as muitas direções de seu próprio trabalho à resistência antinazista. Temas como eutanásia, aborto, esterilização compulsória, direitos humanos são tratados pela primeira vez por um teólogo protestante no século XX. E para confrontar os termos do nacionalsocialismo, Bonhoeffer emprega termos cristológicos. Tendo como ponto de partida que vida cristã é conformação com Cristo, o Deus encarnado, crucificado e ressurreto, conforme a fé cristã confessa, ele afirma: ser conformado com o Deus que se fez um ser humano significa ser realmente humano diante de Deus. Aqui se rejeita a ideologia nazista em dois aspectos: o culto ao heróico, a figura do semideus e a propaganda
de um tipo ideal de ser humano, o ideal ariano, que era a parte intrínseca do racismo antissemita. A conformação com esse Cristo que se fez um ser humano não se violenta a riqueza criadora de Deus através da falsa uniformidade. É importante entender que a ideologia nazista pretendia, de uma certa forma, conformar, configurar todas as áreas da vida do cidadão com as suas ideologias, a ponto de que a consciência das pessoas era obediência e fidelidade total ao líder, né, do Terceiro Reich e aos seus ideais expansivos de domínio, aquela história toda de um reino de 1000 anos, de um Reich de 1000 anos. Então, aqui Bonhoeffer confronta essa ideologia de culto e propaganda de um ideal de ser humano. Não, Deus ama o ser humano real, não um tipo especial de ser humano, mas o ser humano como ele é. Jesus veio para salvar todos, para salvar o pecador. Mas ele vai adiante falando sobre o que significa conformar-se com a cruz, com Cristo crucificado. Significa viver diariamente sob a sentença de morte decretada por Deus, a necessidade de ter de morrer diante de Deus por causa do pecado. Quem reconhece que só pode ser justificado pela graça não pode exaltar-se sobre nenhum outro, nem oferecer-se como exemplo, porque se reconhece como o maior dos pecadores. A cruz é o limite de todo o poder e arrogância humanos. Esse tema também é importante nas reflexões teológicas das cartas da prisão, porque ele aprendeu que a resistência à tirania significa trilhar o caminho do sofrimento, incluindo a aceitação do julgamento de Deus. E ser conformado com Cristo ressuscitado significa viver como uma nova pessoa diante de Deus. O cristão vive em meio à morte, é justo em meio ao pecado, é novo em meio ao antigo. Nesse tema, Bonhoeffer se volta contra aqueles que, onde passam, deixam rastro de destruição e de morte. Desde que a glória de Cristo permanece oculta, a nova vida do discípulo permanece também oculta em Deus. Há somente alguns traços escatológicos que são revelados, mas aqueles que sabem ver já vislumbram o futuro. Talvez aqui ele já estivesse vislumbrando a reconstrução da futura Alemanha. Portanto, aqui está uma das constantes da sua teologia. Essas três dimensões da vida de Cristo são inseparáveis: encarnação, cruz e ressurreição. Vida cristã significa ser gente no poder da encarnação, significa estar julgado e perdoado no poder da cruz, significa viver uma nova vida no poder da ressurreição. Tão inadequado é elaborar uma teologia absolutizando uma dessas três dimensões, de modo a contrapô-las entre si, quanto o proceder da mesma forma para a reflexão sobre a vida cristã. Além disso, ele considerava ética cristã como sendo uma ética de responsabilidade. Desde que Cristo se tornara um ser humano, Deus e o mundo estão polemicamente unidos. Isso quer dizer que reflexão ética não pode ser feita em termos de duas esferas, uma sagrada e uma secular. Em sua vida no mundo, os cristãos são chamados a viver com responsabilidade
cumprindo mandatos que são correlacionados. Esses mandatos são casamento e família, governo, trabalho ou cultura e igreja. Nenhum mandato, escreveu ele, é mais divino, entre aspas, que o outro. Cristãos precisam tomar decisões éticas em face de várias demandas que vêm de sua existência como membros da família, como um cidadão, como um trabalhador e como um membro da igreja. Em 1942, ele afirma em um artigo escrito para os amigos que conspiravam contra o regime nazista: não somos Cristo, mas se quisermos ser cristãos, importa que participemos da grandeza do coração de Cristo por meio da ação responsável e com liberdade, aproveita a oportunidade e se expõe ao perigo, por meio do compadecer-se autêntico que não brota do medo, mas brota do amor libertador e redentor de Cristo para com todos os que sofrem. Bonhoeffer considerou a ética a principal obra de sua vida. Ele não chegou a concluí-la. Essa seria publicada em 1949 como obra póstuma. O impacto da sua ética permanece, pois nos dias de hoje também somos confrontados com o rompimento universal das culturas e éticas tradicionais. Nesse período que ele se engajou com a resistência, chegou a fazer 6 viagens pelo serviço de inteligência, indo para a Suíça, Noruega, Suécia e Itália. Fez inúmeros contatos com autoridades civis e militares, encorajou pastores e líderes cristãos perseguidos, participou de um plano de fuga de 14 judeus que conseguiram sair da Alemanha e ir para a Suíça, até que sua atividade na conspiração fosse descoberta. Em 5 de abril de 1943, a Gestapo o prende durante 23 meses. Ele permanece em prisão preventiva no cárcere das Forças Armadas, em Berlim-Tegel, um presídio militar, e na prisão subterrânea da rua Princes Albrechts, no centro de Berlim, onde era também o quartel-general da SS. Embora ele estivesse sempre na expectativa da detenção, pois muitos colegas pastores já haviam sido presos, só em 1978, mais de 800 pastores já haviam sido presos. Os primeiros dias foram muito difíceis para ele. Foi colocado numa cela suja, onde foi mantido sob isolamento estrito, e os guardas foram proibidos de falar com o prisioneiro político nas primeiras semanas. À medida que os interrogatórios se tornaram menos intensos, ele estendeu seu programa de atividades, lendo filosofia, história, literatura e obras teológicas que recebia de seus pais, da biblioteca da prisão ou da troca de livros com outros prisioneiros. Também lhe foi permitido escrever de 10 em 10 dias. Daí começa o intercâmbio de cartas com os pais, parentes, amigos e a noiva. As cartas e anotações de Tegel documentam seu esforço de não dar por perdidas as coisas do passado. Ao mesmo tempo, o prisioneiro faz uso da força e jamais cede o futuro ao adversário, mas o reclama para si. E assim, os registros da prisão devem ser lidos a partir da perspectiva com que foram formulados, com vistas às gerações vindouras, com um trabalho em favor de um futuro melhor, a serviço do futuro da Igreja. Suas cartas causaram uma profunda impressão aos seus leitores, e elas foram a base do seu livro chamado Resistência e Submissão, Cartas e Papéis da Prisão,
E justamente essa obra o tornou mundialmente conhecido. Ali, ele agiu para ajudar muitos dos encarcerados. Escreveu um memorando sobre o alarme antiaéreo, requerendo novas medidas para proteger prisioneiros. Escreveu um relatório das condições da prisão, descrevendo os métodos humilhantes da punição, a dieta alimentar e a situação da vida em Tegel, na esperança de que este documento alcançasse o seu tio, o general Paul von Haas, irmão da sua mãe, no escritório do comando em Berlim, e melhorasse as condições para os prisioneiros. Ele se sentia um privilegiado. Por ser um pastor, ele era poupado de muitas humilhações, mas ele via quanto seus colegas de prisão sofriam na mão dos carrascos nazistas, e ele queria ajudá-los. Escreveu cartas de protesto e usou contatos profissionais de seu pai para obter relatórios psiquiátricos que poderiam ser empregados para defendê-lo futuramente. Orou com aqueles que estavam condenados à morte, acompanhando-os em sua jornada final. Após o fracasso do atentado contra Hitler, em 20 de julho de 1944, a chamada Operação Valkyria, tornou conhecida através de filmes, as chances de Bonhoeffer sobreviver foram diminuindo. Na resistência, pessoas próximas a ele foram executadas, incluindo seu próprio tio, Paul von Hasse, general do exército e comandante da cidade de Berlim, cujas visitas tinham trazido grande ajuda para Bonhoeffer. Em uma ocasião, desistiu de um plano de fuga, pois isso colocaria em risco a vida da sua família. A última carta que seus pais receberam foi datada de 17 de janeiro de 1945. Seus pais ainda tentam alcançá-lo com uma carta no dia 28 de fevereiro. Mas em 7 de fevereiro, ele já havia sido transferido para Buchenwald, um campo de concentração, e outras paradas até o campo de Flossenbürg, na Bavária. No dia 8 de abril, uma semana após a Páscoa de 1945, os prisioneiros pedem para Bonhoeffer fazer uma devocional. Ele abre a senha dos irmãos moráveis, lê o texto do dia, que era Isaías 53, verso 5, por suas pisaduras fostes sarados, faz uma breve reflexão e assim que conclui, os guardas o chamam. Então, ele se voltou para um outro prisioneiro, um oficial inglês, Payne Best, e ele pede que o prisioneiro inglês fale para o bispo Bell, um amigo, fazia inclusive parte da Câmara dos Lordes, em Londres, e fazia o contato da resistência alemã com o parlamento britânico, com Churchill na época, e ele pede para dizer o seguinte: para mim é o fim, mas também é o início. Com ele, eu creio no princípio da nossa fraternidade universal, que se levanta acima de todo ódio entre as nações e que nossa vitória é certa. Na manhã de 9 de abril, após uma breve corte marcial, Dietrich Bonhoeffer e mais 6 oficiais que conspiraram contra o regime foram executados. No dia 8 de maio, um mês depois, a Alemanha se rende. A família de Bonhoeffer tomou conhecimento de sua morte em julho, através de um programa transmitido pela BBC de Londres. A transmissão foi uma celebração em memória de Bonhoeffer, feita pelo bispo anglicano George Bell. E o legado de Bonhoeffer? O que é que nós podemos considerar importante, né, entre muitas coisas? Deixa eu só um minutinho me contar daqui no meio das
dos apontamentos. Pois bem, a teologia de Bonhoeffer nunca é algo abstrato ou uma espiritualidade privada, individualista, mas algo concreto, socialmente significante. Na Ética, ele escreveu: em Cristo, a realidade de Deus entrou na realidade do mundo. Por isso, ele rejeitou a divisão tradicional entre sagrado e secular. Para ele só existe uma realidade: o mundo que Deus amou, criou e preserva e vai um dia redimir plenamente em Cristo. O cristão não pode simplesmente riscar o mundo da sua cartilha. Não. É esse mundo que Deus ama e nós temos a nossa missão, a nossa tarefa e responsabilidade. Além disso, para ele, cristologia e eclesiologia, ou seja, estudo sobre Cristo e sobre a igreja, são inseparáveis. A sua pergunta, que é a linha principal da sua teologia, quem é Cristo para nós, sempre implica na presença concreta de Deus em uma comunidade de pessoas. Por isso, o tema da sua obra de doutorado, a Comunhão dos Santos, diz o seguinte: a igreja é Cristo presente na forma de comunidade. A igreja é Cristo presente na forma da comunidade. O pacifismo de Bonhoeffer derivava principalmente dos seus estudos cristológicos, pois ele levava muito a sério o ensino de Jesus sobre o Sermão do Monte, sobre a bem-aventurança dos pacificadores. Antes da guerra eclodir, Bonhoeffer falava incessantemente, porque ele já percebia que a Segunda Guerra estava para detonar. E ele foi secretário de uma instituição que promovia conferências para falar sobre tudo que aconteceu na Primeira Guerra, para tentar cicatrizar as feridas da Primeira Guerra. Como um dos 3 secretários dessa fraternidade teológica, ele falava: olha, nós precisamos nos unir, a cristandade na Europa precisa se unir, porque os tambores da guerra já estão começando a soar. Isso em 1935. Ele já estava prevendo o que poderia acontecer. Portanto, ele falava sobre a importância da paz. Em um dos seus sermões, ele pregou o salmo que diz: ouvirei o que Deus tem a dizer ao seu povo, porque falará de paz ao seu povo e para que jamais caiam em insensatez. Então ele dizia: Deus nos chama a paz. Guerra é pecado. É cristão levantando arma, espada contra cristão. E nisso a igreja e o cristianismo têm falhado durante séculos. Nós não podemos abençoar canhões que destroem a nossa civilização. Sobre a questão, antes que me pergunte, eu já vou adiantar esse assunto do mundo emancipado, que ele fala tanto nas cartas, né? Esse é outro legado muito significativo sobre como será o cristianismo no futuro, depois daquele conflito todo da Segunda Guerra. Ele dizia que um novo cristianismo teria que surgir, uma nova igreja, pois o mundo chegou à maturidade, onde o homem se emancipou, agora ele pensa por si mesmo, não depende da cristandade, do cristianismo, de ideias, de filosofias, e ele, então, se considera independente da providência e da direção de Deus. O homem adulto, moderno, não crê na providência, não crê que, se Deus existe, intervém na história. Nesses tempos de armas nucleares, pesquisas científicas de grande progresso industrial e tecnológico,
qual o espaço que há para a fé cristã? Num certo aspecto, Bonhoeffer considerou até positivas as descobertas do mundo científico atual. Mas e a questão do cristianismo? Aqui está outro importante aspecto da sua teologia. É preciso entender que fé na providência de Deus, no governo de Deus na história, não implica em uma postura passiva e resignação fatalista no curso da história. Isso seria uma falsa dependência de Deus. Mas o governo de Deus chama o ser humano a moldar a história, a agir com responsabilidade e arriscar-se por aquilo que vale a pena diante do Senhor da história. Em países onde o cristianismo sofre por causa de regimes políticos anticristãos, como na Coreia do Norte, na China, e como sofreu na África do Sul, na época do Apartheid, a teologia e a vida de Bonhoeffer tem sido uma profunda inspiração na resistência de homens e mulheres de Deus, que têm visto na sua vida uma base para eles também resistirem a toda tirania. Outro aspecto importante, falando sobre a África do Sul, né? Em abril de 1999, o bispo Desmond Tutu recebeu na Catedral Francesa em Berlim o prêmio Dietrich Bonhoeffer pela sua atuação contra o regime no apartheid. Na ocasião, o bispo Desmond Tutu falou do poder da reconciliação e que muitas das vítimas do apartheid têm perdoado os seus opressores, apesar das atrocidades relatadas pelas quase 20 mil vítimas. A sociedade Bonhoeffer, embora seja uma instituição acadêmica, por vezes se manifesta também publicamente. Como, por exemplo, em fevereiro de 2003, a seção de língua alemã enviou com endosso de todas as outras seções da sociedade, inclusive a nossa aqui no Brasil, um posicionamento contra a guerra dos Estados Unidos no Iraque. É muito interessante, eu vou ler aqui um trecho. Somos de opinião que, nesse caso específico do Iraque, a guerra custaria o preço de muitas vidas humanas. Desse modo, uma investida não pode ser justificada, considerando-se principalmente a certeza da vitória e dos planos concretos que viriam posteriormente. Nós também compartilhamos da opinião geral que uma guerra preventiva poderia ter consequências incalculáveis e imprevisíveis, não só para o Oriente, mas também para a evolução do terrorismo internacional. Então, foi um manifesto, inclusive, entregue na Embaixada Americana nos Estados Unidos, pela seção alemã da Sociedade Bonhoeffer. A sociedade foi fundada em 1971 pelo ex-aluno e biógrafo do Bonhoeffer, o Eberhard Bethge, e ela tem o propósito de preservar o legado e divulgar e analisar também o impacto dessa obra, tanto não só para acadêmicos, mas também para leigos. Nossa sociedade acolhe a quaisquer pessoas interessadas nesse legado. Temos ajudado pessoas em pesquisas acadêmicas, inclusive o primeiro trabalho acadêmico teológico, além dos livros que já foram editados aqui sobre Bonhoeffer, mas um trabalho de pesquisa realmente, foi editado pelo pastor Martin Barcala, publicação do seu mestrado Cristianismo Religioso,
foi em 2009, eu tive o prazer de escrever a apresentação do livro, e ele fez, após se associar à nossa sessão, onde ele teve o auxílio para a sua pesquisa acadêmica. Nós promovemos encontros anuais, geralmente em agosto ou setembro. Publicamos 2 boletins por ano, onde são relatados resumos de teses, agenda de eventos, lançamentos de livros, tanto no Brasil como no exterior. E o nosso propósito é alcançar os povos de língua portuguesa. Por isso, a nossa seção é a seção internacional Bonhoeffer de Arquivo e Pesquisa, Língua Portuguesa. A língua portuguesa já é o 5º idioma mais falado no mundo. E o nosso propósito é estender do Brasil para fora essa seção, alcançando os países de língua portuguesa. Portanto, para concluir, eu queria deixar aqui uma palavra breve, porque um pensador como esse sempre fala coisas que transcendem o seu tempo. E nós vivemos numa época em que somos a viver uma relativa limitação, né, por causa do lockdown, né, da quarentena, e por vezes é difícil, né, estar preso, e uma prisão relativa, mas, digamos, difícil, né, gerando tanta ansiedade em relação ao futuro. Mas há uma palavra muito interessante que eu tenho meditado, inclusive, nas minhas devocionais, falado sobre isso. Uma ocasião, o Bonhoeffer escreveu assim: creio que Deus, em toda situação de necessidade, nos quer dar tanta resistência quanto nos é necessário. Mas Ele não nos la dá antecipadamente, para que não confiemos em nós mesmos, mas somente confiemos nele. Com tal fé, deveria ser superado todo medo diante do futuro. Creio que Deus, de tudo, mesmo do mal, pode e quer fazer surgir o que é bom. Para isso, ele precisa de homens que façam o melhor uso de todas as coisas. Essa é a apresentação que eu queria trazer hoje para Pastor Luiz Kumaru, obrigado aí pela exposição, sempre emocionante, né? É impossível a gente não ouvir o relato da biografia, do legado e da teologia do Dietrich e não nos emocionarmos, né? Quando o irmão leu as últimas palavras dele, sempre me emocionam, né? Sempre vale a pena até recitá-las aqui novamente, né? Diga ao Bispo Bel que para mim é o fim, mas também é o início da vida. Eu creio no início de nossa fraternidade universal, que se ergue acima de todo ódio entre as nações, e que a nossa vitória é certa, e que para mim não é o fim, mas é o início da vida. Isso é maravilhoso, né? Ele saindo da prisão, indo na direção do local onde ele seria executado no dia seguinte. É impressionante a percepção que ele tem e deixa essas últimas palavras para a posteridade, né? E a gente está aqui hoje, tantos anos depois, podendo meditar nele. Eu agradeço a exposição do irmão. Eu tenho aqui alguns comentários, irmãos que mandaram mensagens, e tenho perguntas também para poder fazer, né? Eu vou começar pelos comentários, porque a gente passa essa parte logo, né? E a gente entra nas perguntas. A Eulina Siqueira, ela apreciamos a vida de Bonhoeffer aqui da casa, né? Aqui em casa. Ela menciona que ela e a família dela são apreciadores da vida de Dietrich Bonhoeffer. Eric Araújo, ele faz uma pergunta, daqui a pouco eu faço a pergunta do Eric, né? Delma Carvalho, excelente iniciativa
dos pastores do seminário, obrigado. Jair Silva, professor de História, meu professor de História, nos meus tempos de estudante de teologia, né, nos honrando aí com a presença dele. Né? Boa noite, excelente iniciativa do seminário, parabéns. Mauro Soares, parabéns pela feliz escolha dos teólogos nesta fecunda semana. Pastor Francisco Assis, pastor congregacional, boa noite. Absorvendo cada gota das palavras do expositor, abordagem tecida com maestria, conjugando o pano de fundo com a vivência e a teologia de Dietrich Bonhoeffer. Felicitações ao seminário. Michele Ferreira, lá de São Paulo. Excelente explanação, reverendos. Alçando, Praia Grande, São Paulo. Grata pela oportunidade de ouvi-los. Que Deus os recompense. Alexandre Ávila, lá da nossa igreja, da Igreja Congregacional de Niterói, é minha ovelha, tendo aí o prazer da sua audiência, né? Lá e morando em Cabo Frio por enquanto. No pós-guerra, nosso país virou uma laodiceia quando instado a se posicionar nas relações internacionais. Assim não foi com Dietrich Bonhoeffer, pois pagou com a vida pelo seu ideário altruísta. Né? Palavras do Alexandre Ávila. Bem, vamos para as perguntas, pastor. Tem mais um comentário aqui, a Sandra Regina Tárzia. Interessante conhecer a vida do teólogo Dietrich Bonhoeffer. Muito obrigada. Né? Agora as perguntas. Primeira pergunta do Eric Araújo. Qual foi o papel de Bonhoeffer na Operação Valquíria, na tentativa de matar Hitler? O irmão até já passou por esse momento, né, da vida dele, mas é sempre repercute, né, quando se fala do legado de Dietrich. Então, vou deixar que o irmão fale, né, em breves palavras, qual foi a participação efetiva do Dietrich na Operação Valquíria, que sim foi a operação que tentou parar, e quando eu digo parar, é parar mesmo, né? Tentou matar Hitler. Bom, quando houve a Operação Valquíria, ele já estava preso. Claro, ele acompanhava mediante as informações que ele recebia pelas cartas, mas de uma forma codificada, pelos livros, ele recebia livros. Eu não sei, quem já viu o filme O Agente da Graça, há uma cena muito interessante, que a noiva leva um livro para ele, e quando ele abre na cela, várias palavras têm um pontinho marcado, e ele pega as letras dessas palavras e vai reunindo. Por vezes, algumas palavras estão escritas ao contrário, algumas frases, ele tem que, enfim, fazer um jogo ali para descobrir o que significa, e vai acompanhando o que se passa do lado de fora da história, né? Mas ele já estava preso. Mas a verdade é que, além da Valquíria, há relatos que ocorreram mais de 40 tentativas de matar o Hitler. E nada conseguia atingir aquele homem. Coisa bárbara. Pergunta: por que o Bonhoeffer se engajou? Será que ele concordava com isso? Infelizmente, ele, depois de todos os meios legais para se tentar parar essa situação, não houve outra alternativa. Milhares de pessoas civis, não eram nem de soldados no front, eram civis, morriam diariamente, inocentes. Só havia os próprios militares chegaram à conclusão, só há um jeito de parar isso, matando o líder. Enquanto não colocasse um freio no Hitler, ele não pararia. E o Bonhoeffer concordou. Ele disse que a culpa, ele tinha que escolher entre dois males. Ou permitir que aquilo continuasse, não tivesse fim a matança, a barbárie, ou que o tirano pagasse. Ele sabia que era uma situação que envolvia culpa, mas culpa maior seria deixar a coisa continuar acontecendo e milhões de pessoas, como eu falei aqui, morreram
mais de 60 milhões, e continuasse a barbárie. Então, efetivamente, ele não agiu, mas ele concordou que houvesse uma resistência na Alemanha, a resistência essa que estava muito desacreditada pelos países aliados, tanto que em 1942, quando ele foi à Suécia encontrar o bispo Bell, levando a proposta desse grupo resistente alemão, pedindo ao Churchill uma chance, uma oportunidade para a Alemanha derrubar aquele governo, reconstruir uma nova Alemanha, os ingleses não aceitaram. O Churchill disse: a Alemanha se rende incondicionalmente ou não tem conversa. E, infelizmente, eles tiveram que agir sozinhos, sem nenhum apoio da existência dos países aliados. Foi uma coisa quase que heróica, né? Eram poucos. Eram profissionais liberais, pessoas que nunca tinham, não entendiam nada de armamento, como ele mesmo e tantos outros da igreja, né? E ele, como teólogo, ele pelo menos encontrou fundamentos para ajudar a encorajar essas pessoas a não abaixarem a cabeça. Não, nós temos que resistir até o fim. Como o senhor falou, né? A opção de entre dois males, né? O mal maior e o mal menor, né? Teve que optar entre uma realidade e outra, né? Pastor, uma segunda pergunta, agora do Felipe Nascimento. Qual a melhor biografia de Bonhoeffer em língua portuguesa que o senhor recomenda? Quem quiser iniciar os seus estudos biográficos em Bonhoeffer, qual é a obra que o senhor indica em primeira mão? Embora não seja muito precisa, o livro que a biografia que o Eric Metaxas escreveu, e foi lançado pela editora Mundo Cristão, Bonhoeffer, Pastor, Mártir e Espião, é muito interessante. Apesar de não ser uma biografia muito precisa, pelo menos ele cita a biografia do Eberhard Bethge, que é um ex-aluno do Bonhoeffer, e, infelizmente, aqui nós não temos isso traduzido em português. E cita muitas obras do Dietrich. Agora, cuidado com as conclusões que o autor chega no livro, né? Procure filtrar, porque ele, nas conclusões, ele não foi muito feliz. Mas, pelo menos, há muita informação ali que pode ajudar a ter um bom retrato da história da Bonhoeffer. E sugiro também outro livro, Bonhoeffer, o Mártir, editora Vida. Esse de um autor que é, inclusive, membro da Sociedade Bonhoeffer no estágio da língua inglesa, agora eu não recordo o nome, eu posso passar até depois do pastor Hidauro transmitir para o Eric, mas... Essa não foi do Eric, não. Essa pergunta, deixa eu só voltar aqui na tela. Felipe Nascimento. Felipe Nascimento, sim. Eu vou passar depois para o irmão o nome do autor, mas Bonhoeffer, o Mártir, editora Vida. Também um livro muito bom, um autor que eu conheço pessoalmente, da seção de língua inglesa da Sociedade, fala com propriedade. Inclusive, nesse livro, ele faz um apanhado sobre a martiriologia cristã. Vários mártires, até chegar ao Bonhoeffer, uma boa biografia. Vale a pena, esse também tem na língua portuguesa. Depois você pode mandar que a gente vai lá no comentário que ele fez na página e a gente responde no próprio comentário. E ali ele já pode depois procurar essa obra. Mais dois comentários, pastor. Primeiro, do Eduardo Felipe Marques. Boa noite. Esta semana dos grandes teólogos está sensacional. Parabéns. Deus abençoe. Nossa gratidão aí, Eduardo. Reverendo Alexandre Dias, que é um pastor metodista lá da região. Eu conheci na época que ele era pastor na Metodista em Andorinhas, né, na minha querida região de Andorinhas ali. Excelente, verdade, excelente ouvir o pastor Luiz Kumaru. Pastor, tem aqui mais algumas perguntas. Vamos lá, do Juan Paula.
Bonhoeffer perdeu a fé na prisão, ele mudou a sua perspectiva teológica. Eu não sei se pela perspectiva teológica, aquela velha questão que sempre se aborda quando fala do Dietrich, se ele flertava com a teologia liberal, se ele é um neo-ortodoxo. Creio que o escopo da pergunta seja esse. Então, são duas perguntas juntas. Se ele perdeu a fé, né? Não vou antecipar a resposta que a resposta é a pergunta dirigida ao senhor, vou deixar que o senhor responda, né? Mas, e também a questão da mudança de perspectiva teológica. E na sua resposta sobre esse segundo ponto, pastor, nos apresente, né? Qual é, afinal de contas, o lugar teológico do Dietrich, quando se analisa, né? Eu lembro que recentemente no encontro de pastores, essa foi inclusive a minha pergunta dirigida ao senhor, né? E aí eu lembro da sua resposta, mas eu vou deixar que o senhor responda aqui, né? Como que o senhor olharia a escola de pensamento teológico que ele se sente mais à vontade, que é correto colocá-lo? Primeiro, acerca da perda da fé. Juan, sim, Juan de Paula, né? Não, ele não perdeu a fé, em momento algum. Apesar da pressão, ele sofria muito com o interrogatório, que era exaustivo, sofria com a questão da alimentação, porque era muito precária, como eu li aqui. Ele escrevia, inclusive, relatórios falando que os guardas diziam que mandavam uma determinada quantidade, mas não era verdade. Ele, inclusive, chegou a ter acesso a uma balança. Ele dizia, não, isso aqui não está certo. Então, ele sofreu com a fome também, noites barulhentas. O presídio não tinha abrigo antiaéreo. Há cartas em que ele fala que uma bomba caiu e matou prisioneiros na enfermaria e foi uma loucura. Mas, em tudo isso, ele não perdeu a fé, pelo contrário. Ele sempre transmitia muito otimismo nas cartas. E, uma ocasião, o Bettig, o ex-aluno dele, chegou a comentar, puxa, quando a gente lê a sua carta, porque ele mandava carta para a família e para o Bettig e para a noiva. E, às vezes, eles se reuniam e liam as cartas juntos. E o Bettig diz, olha, a gente lê a sua carta, a sensação que a gente tem é que você está melhor aí dentro do que nós aqui fora. Ele criou um ambiente tão diferente. As pessoas que visitavam percebiam isso, a tranquilidade, a serenidade, a confiança com que ele encarava isso. Outro prisioneiro, um oficial, eu cheguei a assistir uma entrevista no documentário, e disse, olha, ele sempre era otimista, e para ele nada em Cristo estava perdido. Nada de bom que tinha sido feito em Cristo estava perdido. Ele tinha confiança de que alguma coisa ia ser preservada. E ele chegou a comentar, nunca me arrependi das minhas decisões aqui. E a causa que eu estou lutando é justa. Então, ele sabia que a causa era boa, né? Acabasse como acabasse, ele sabia que ele estava lutando por uma boa causa. Bom, a questão teológica agora. Isso. Bom, é importante a gente entender o seguinte: as cartas apresentam uma teologia muito fragmentada. Não há uma conclusão porque ele não teve tempo de concluir. Então é difícil a gente apontar um caminho. Olha, não, ele provavelmente iria por essa ala mais radical. Enfim, é difícil. O que ele deixou bem claro é o seguinte: todo falar e pensar do cristianismo vai ter que renascer de duas coisas: oração e prática do que é correto entre as pessoas. Então, toda pregação, todo falar vai passar por um tempo de silêncio, e ele valorizava muito isso. Uma ocasião, bem antes das cartas, ele chegou, quando ele viu a situação crítica da igreja em Berlim,
Ele chegou a dizer: é preferível qualificado. A palavra da igreja perdeu a força, não está operando nada, não está transformando vidas, não está libertando essa sociedade que se tornou cúmplice do ódio, da maldade, da falta de amor. Então, ele foi bastante enfático nesse aspecto, mas ele acreditava, a reflexão que ele escreveu no dia do batismo do afilhado, ele diz assim: não é da nossa alçada saber como isso vai acontecer, mas eu creio que um dia a palavra da igreja, a pregação da igreja será como as palavras de Jesus, libertadora, trazendo grande espanto entre as pessoas, mas uma linguagem que anunciará uma nova justiça e um novo reino, transformando a realidade. Será como a palavra do Mestre, como a palavra de Jesus. Maravilha, pastor. O Juan Paula, que fez essa pergunta, ele manda um complemento só para esclarecer, né? Perdeu entre aspas. Ele está se referindo a perder essa fé no sentido da crise por estar preso, né? É esse escopo mesmo que o senhor mencionou. Eu amo Bonhoeffer, ele fala, né? É só uma pergunta ao especialista, né? Perdeu no sentido da crise, não no sentido de perder a fé salvadora. Mas o irmão muito bem respondeu. Então, pastor, pelo que eu entendo, repetindo até aquela pergunta que eu fiz, acho que o lugar mais adequado, como é muito fragmentada a teologia dele, né, porque não teve tempo, morreu muito jovem, seria a neo-ortodoxia. Né? Talvez o ambiente mais confortável em termos da escola teológica, um teólogo neo-ortodoxo. Né? Sim, eu creio que sim. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta do Daniel Teixeira, querido pastor Batista, aqui na região do Rio de Janeiro. Ótima pergunta, aliás, que o pastor Daniel Teixeira fez. Qual a relação entre Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer? O Barth, ele foi o teólogo que ajudou a igreja a sair daquela primeira situação de toda uma teologia do século XIX, muito emaranhada pela filosofia existencialista, e a voltar para a Bíblia, para a palavra, a teologia da revelação. E isso foi fundamental a partir da comentário da Carta aos Romanos, né? Principalmente a segunda edição que o Bonhoeffer cita nas Cartas da Prisão. E o Barth também foi um dos três teólogos que elaboraram a Confissão Teológica de Barmen. Ele foi o que se destacou mais. A Confissão Teológica de Barmen foi, digamos assim, a constituição da Igreja Confessante. 6 tópicos falando sobre a desnazificação do púlpito, a desnazificação da igreja e como a igreja deve tratar com o poder do Estado, o poder governamental. Né? Então, ele foi, inclusive, expulso da cátedra, ele trabalhava em Bonn, na Alemanha, teve que voltar para a Suíça. Foi, digamos assim, um dos primeiros teólogos a ser banido pelo partido nazista, né? E Bonhoeffer mantinha muito contato com ele, principalmente por cartas. Era uma espécie de mentor, ele era bem mais velho, né? Ele o admirava profundamente. É claro que, teologicamente, teria que ser feita uma pesquisa mais exaustiva para responder essa pergunta desafiadora. Mas, basicamente, ele foi o teólogo que ajudou a igreja a se desvencilhar de todo o embaraço filosófico e voltar para o essencial. E o Evangelho fala sobre isso. Qual o fundamento da igreja? Só Cristo, só a graça, né?
era profundamente influenciado pelos reformadores. É Lutero, é Calvino, ele com uma tradição reformada, né? E ele foi fundamental na, na Igreja Confessante, um dos principais líderes, com certeza. Maravilha, pastor. Obrigado. Pastor Jair Silva, que eu mencionei, que foi meu professor de História nos tempos de seminário, de estudante de teologia, né? Ele faz um comentário. A Semana dos Grandes Teólogos, em especial Dietrich Bonhoeffer, me fez assistir, depois de alguns anos, uma exposição de teologia. Parabéns ao pastor Idauro e ao seminário congregacional, ao pastor Luiz Kumaru, por tão brilhante exposição. Agora vem uma pergunta. O pastor Bruno Xavier, que também foi meu professor nos meus tempos de estudante. Como podemos aplicar o conceito de graça barata em nossos dias, especialmente na igreja brasileira, que vive as ameaças de algumas teologias tão nocivas ao verdadeiro evangelho? Pergunta do pastor Bruno Xavier, pastor congregacional. Boa pergunta, pastor Bruno. Muito boa pergunta. Qual foi o grande erro da igreja alemã? Se ligar, foi se unir, foi confiar no poder político. A igreja começou a glorificar a ideologia e o líder. Foi uma idolatria. Foi uma idolatria. A igreja dando glórias ao Führer, ao invés de glória ao Senhor Jesus, e vendendo o seu direito de primogenitura, né? Vendendo a sua liberdade de falar o verdadeiro evangelho puro, e às custas de acomodar-se às benesses do Terceiro Reich. Os pastores da Igreja Confessante sofreram muitas privações, porque até então a Igreja tinha uma parceria muito grande com o Estado. O dízimo era descontado pelo pagamento dos funcionários públicos. A Igreja dava todo o amparo aos pregadores, mas com a ascensão do nazismo, ela foi totalmente cerceada. Inclusive, para se pregar, o pregador tinha que apresentar antes o seu esboço, o seu sermão, para inspetores do Estado que estavam lá presentes na igreja, ouvindo o que ia ser pregado. Então, por medo, a igreja acabou cedendo, fazendo votos de fidelidade ao Führer e, enfim, aceitando a graça sem valor. Não arriscou-se a pagar o preço de seguir a Jesus. Faltou aí aquela coragem. E é importante teologicamente entender que Bonhoeffer quis mostrar a relação graça-seguimento. Ter graça não é só aceitar e cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Não. É necessário arriscar-se, principalmente pelas vítimas. E ele teve uma certa decepção com a Igreja Confessante, porque a Igreja Confessante preservou a sua estrutura quando ela se viu ameaçada, mas ela não se arriscou, ela não deu o passo para fora para arriscar-se pelas vítimas. E foi a atitude dele. Ele não quis nem, inclusive o nome dele foi riscado da lista de intercessão da Igreja Confessante. Mas ele sentiu que ele precisava desse passo arriscado, embora não quisesse comprometer a igreja. Ele sabia das limitações da igreja naquele tempo. Então, a graça barata é a inimiga mortal da igreja, diz ele logo na introdução do livro Discipulado. E a igreja tem que ter muito cuidado com o poder político. E ela corre um risco muito grande de se aliar a forças que pode tirar a essência, pureza e o verdadeiro poder que ela tem, que vem do alto. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo.
né? E nós temos que ter consciência política, mas saber que o reino e a nossa cidadania não é simplesmente essa daqui, mas é de um reino superior. E é por esses valores que a gente tem que lutar acima de tudo. Não estou ouvindo. Estou sem som. A graça barata, a graça barata é inimiga mortal, né? A frase dele, né? Que é inimiga mortal da igreja, inimiga mortal do evangelho. Pastor, para a gente concluir, eu queria que o senhor trouxesse brevemente à memória aquele momento em que, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939, ele se encontrava, né, em outro lugar, totalmente protegido, seguro, e ele, tomado de uma consciência solidária muito grande, ele se recusa a estar, né, onde ele estava, e decide voltar para o território alemão e enfrenta os perigos de estar. Ele podia permanecer em outro lugar, totalmente seguro, mas ele se recusa. Eu queria que o senhor encerrasse falando desse momento que o senhor mencionou, ao aspecto da teologia dele, que o elemento da coragem tem que estar presente, né? Não só da profecia, mas da coragem também, que faltou um pouco ali no segmento da igreja confessante. E ele foi um exemplo desse profeta verdadeiramente corajoso, né? Então, por isso eu queria que você trouxesse essa cena que é fundamental e importante na vida dele. Sim. Depois de 6 semanas, né, em Nova York, em junho de 1939. E há ele lá em Nova York, onde é o seminário Union, eu estive lá em 2011, lá todo ano, de 2 em 2 anos, há uma reunião sobre ética pública em Bonhoeffer, no seminário, inclusive, tem uma cadeia em teologia dele. A sala, onde seria o quarto dele, eles chegaram a separar um quarto no seminário para ele trabalhar lá. Ele era uma pessoa tão querida por esse grupo de pessoas que queria acolhê-lo fora do contexto da guerra, eles chegaram a separar no seminário mesmo um espaço. E agora lá é um memorial do Bonhoeffer, um seminário teológico, né? E ele leu o livro que eu falei dos Morávios, a Senha, nessa ocasião que ele estava em 1939 lá, o texto de Isaías, que diz assim: aquele que crê não foge. E ele sentiu: eu estou fugindo. Eu não posso sair do meio da minha igreja, do meu povo, da minha pátria, nesse momento difícil. E eu não vou me sentir no direito de participar da reconstrução da Alemanha depois da guerra, se eu também não estiver lá nesse difícil momento. Penso que será melhor para a minha pátria, para a minha Alemanha perder essa guerra, mas melhor para a civilização cristã ocidental. E aí ele toma o navio e volta para a Alemanha. Então, realmente foi a decisão que assustou a muitos na época, né? Mas a gente sabe agora o resultado, né? O legado está aí, bem presente. Exato, pastor. Eu gostaria de encerrar retomando aqui as mesmas palavras que eu disse no encontro de pastores em que o senhor palestrou para nós, né? Se Deus me desse a graça, né, de ser um autor sagrado do Novo Testamento e me desse a carta aos Hebreus para escrever, no capítulo 11, eu incluiria na galeria dos heróis da fé o grande Dietrich Bonhoeffer, sem dúvida nenhuma. Mereceria estar lá pelo legado dele, pela coragem dele, pelo dom de profeta, um verdadeiro profeta que ele foi, né? Uma operação do mal em curso, poderoso, que podia acabar com vidas, como acabou, e ele ali, com toda a coragem, colocando a sua vida para a glória do Deus que ele serviu até o último suspiro da sua vida, né? Pastor, suas palavras finais. Como diz a carta aos Hebreus, homens cujo mundo não era digno, né?
Exatamente. Homem dos quais o mundo não foi digno. Pastor, quero agradecer ao senhor, agradecer quem participou conosco aqui. E Sim. depois tu pode ler os comentários que estão todos na página do seminário, com a sua palestra. Quem quiser entrar em contato também diretamente com o pastor Luiz Kumaru, conhecer a Sociedade de Dietrich Bonhoeffer é muito bom, porque ali tem as pesquisas, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, e quem quiser conhecer, né, os referenciais teóricos, pode conversar com o pastor, que além de tudo, um grande conhecedor, é também uma pessoa muito acessível, pastor inclusive, né? E quem quiser, portanto, pode conversar com ele. Vou devolver a palavra ao senhor, pastor, para o senhor fazer os comentários finais que o senhor quiser e também se despedir desse momento daqueles que lhe acompanharam até agora. Então, agradeço primeiramente ao pastor Idauro, ao Seminário Congregacional Teológico de Niterói, pela oportunidade especialíssima de estar aqui falando sobre o trabalho da Sociedade Bonhoeffer. Faço o meu convite para que vocês que assistiram à aula visitem o nosso site www.sociedadebonhoeffer.org.br. Ali vocês vão ter uma ideia das nossas atividades, como se associar, e eu terei o prazer de ouvi-los e respondê-los. E vocês também estarão nos ajudando a levar adiante esse legado de alguém tão pouco conhecido aqui no nosso contexto cristão evangélico brasileiro, né? Muito obrigado por todos que participaram, colegas pastores, seminaristas. Vou ficar muito contente em ler mais tarde os comentários e que Deus abençoe a todos nessa jornada, né, de fé durante essa semana. Pretendo estar assistindo aí às próximas aulas também. Quero aprender mais e mais, ouvir mais e mais. Ontem foi muito significativo. E já que não nos conseguimos reunir em março, né, pastor Hidalgo, pelo menos estamos aqui Sim. fazendo a obra, né, pouco à distância, mas João também, lá na ilha de Patmos, né, teve uma glória maior ainda de ver Exato. as 7 igrejas do Apocalipse, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Deus pastor. abençoe a Meus todos. queridos, aqueles que nos acompanham, 2 comunicados. Primeiro, amanhã, 19 horas, estaremos aqui, professor Juan de Paula, que vai falar sobre Richard Baxter, teólogo puritano, um dos grandes pastores da tradição puritana, autor do clássico Pastor Aprovado, que no original era o Pastor Reformado e foi traduzido com o título de Pastor Aprovado. Richard Baxter é um paradigma dentro da teologia pastoral puritana. E amanhã, portanto, estaremos aqui com o professor Juan de Paula, que é professor da casa, foi professor do Martin Bucer, tem capítulo de livro publicado pela editora Fiel, é um especialista em teologia reformada e é, inclusive, o professor do curso à distância na dogmática de Herman Bavinck. Quem quiser, então, se matricular no curso sobre Bavinck, nós vamos estudar a dogmática de Bavinck. Em qualquer lugar em que você estiver, qualquer cidade, qualquer estado do Brasil, você pode depois entrar na página do seminário. O pastor Davidson, que é o nosso secretário, ele vai dar todas as informações e em casa, no seu escritório, você pode assistir o curso baseado na dogmática de Herman Bavinck, grande teólogo holandês, um paradigma da teologia reformada, um gigante da teologia, e o seminário vai oferecer. No ano passado, 2019, nós oferecemos um curso baseado nas Institutas de João Calvino. Ficamos 9 meses estudando o texto de Calvino, que é o texto clássico do calvinismo, as Institutas da Religião Cristã. Eu tenho até pedidos de outros alunos que não conseguiram participar e querem esse curso de volta. Em algum momento nós iremos oferecer novamente. Mas o que já está formatado, as emendas já estão prontas, já temos alunos matriculados e as inscrições continuam abertas, é sobre o curso na dogmática de Herman Bavinck. Então, quem quiser, é só procurar na página as informações, o pastor Davidson vai informá-los. Minha gratidão também ao pastor Davidson, que ofereceu todo o suporte para que a gente pudesse estar juntos aqui.
Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua família, Deus abençoe os irmãos da sua igreja, Deus abençoe todos que participaram, a família de todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos